Olá, pessoas queridas, meus irmãos e amigos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós, continuando as reflexões bíblicas em Provérbios, hoje estaremos lendo Provérbios 7, alguns versículos. Vamos então à leitura? Provérbios 7, 1 em diante, diz assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Quem tem o filho, a palavra de Deus diz, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Está lá em 1 João 5,12. Então, nós vamos ler mais alguns versículos que diz assim: Deus está determinando para nós amarrar entre os nossos dedos os mandamentos dele e escrever nas tábuas do nosso coração. Escrever os mandamentos de Deus. Então, Deus diz assim no verso 3: amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Conta uma história aqui de um rapaz sem juízo que foi seduzido por uma mulher, uma prostituta. Isso pode acontecer também, o inverso, pode ser uma moça com um rapaz. E são vários versículos, até próximo ao final do capítulo 7, diz que essa mulher, com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o som dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço. Então, nós temos aqui um alerta de Deus. Deus trabalha na prevenção. Primeiro ele traz a palavra, ele faz o convite, ele coloca diante de nós a opção de nós seguirmos ele em todas as questões. Nós obedecermos às suas palavras, nós estarmos nos apegando em obediência aos seus mandamentos, não só um dia, mas todos os dias da nossa vida. Então, nós vamos novamente aqui verificar o que Deus inicia falando aqui para nós. Meu filho, é tão bom ler a palavra de Deus e ver Deus chamando a gente de filho. Isso já é um consolo para os nossos corações. Glória a Deus por isso. É muito bom. Obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Olha, nós vamos verificar primeiro. Obedeça às minhas palavras. Quais são as palavras de Deus? Todas que estão escritas na Bíblia são palavras de Deus. Tem gente buscando outras palavras. E aqui eu quero deixar um alerta para as pessoas que, às vezes, cansada de esperar a resposta de Deus, às vezes lê a palavra de Deus e não sente o consolo, o conforto de Deus. Eu quero dizer para você, persiste, continue firme, que a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso bem. Seja um alerta, seja uma exortação, seja uma advertência, seja o que for, é para o nosso bem. E aqui Deus já começa falando: olha, meu filho, aqui é por minha conta, eu estou fazendo aqui uma comparação. Imagina Deus chegando perto de mim ou de você e uma voz audível diz assim: olha, meu filho, obedeça as minhas palavras, você não está em obediência. Porque as consequências serão desastrosas. O verso 2 fala: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Isto significa que, se não obedecer,
acontecerá a morte, e nós temos aqui duas vidas. Quem serve a Deus, quem busca Deus, quem é filho de Deus, tem a vida aqui com saúde, com vida, com paz dada por Deus, tem a firme convicção de que quando morrermos aqui, nós temos a firme convicção que vamos morar com o nosso Deus, vamos viver no céu. Então nós temos duas vidas, uma vida aqui, que embora com tribulações, com dificuldades, aflições, dificuldades, nós temos a promessa de uma vida guiada por Deus. O Salmo 34, 5 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus concede aos seus filhos, embora Ele não retire o sofrimento, as lutas, as aflições, mas Ele coloca um anjo. Em algumas traduções fala que é a sentinela. Sentinela é aquele que fica 24 horas. A vigilância tem um sistema de rodízio e coloca turnos de trabalho. O anjo do Senhor não. O anjo do Senhor está sempre acampado ao redor dos que o temem e os livra. Então, se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, teremos vida, e se não obedecermos, poderemos cair no vazio das duas mortes. A morte aqui neste mundo, que é uma vida sem esperança, e quando partir deste mundo aqui, não ter uma vida eterna nos céus com Deus. Esse é um perigo muito grande que muita gente corre. Então, você que ainda está com vida e saúde, ou somente com vida, eu quero fazer um convite para você refletir sobre essa questão das duas vidas que nós temos, e que se não atentarmos para vivermos estas duas vidas com Deus, nós vamos correr o risco de padecer na morte eterna. Duas mortes, uma aqui neste mundo, porque quem não segue, quem não vive a vida com Deus aqui, começa a morrer aqui. E quando partir para a eternidade, será longe de Deus, porque não existe meio termo, ou é céu ou é inferno. Por isso, então, eu quero chamar a atenção. A palavra de Deus diz em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A palavra de Deus também diz em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz neste mundo. É a vida aqui neste mundo, é com paz de Deus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Então ele está dizendo assim, olha, se eu venci o mundo, eu dou condições para todos vocês vencerem junto comigo. Porque eu sou o dono do mundo, eu fiz o mundo, eu estava com o Pai na criação, eu e o Pai somos um, Jesus já disse isso várias vezes. Então, agora vem um conselho de Deus, no verso 3. Nós estamos falando de mandamentos, Deus fala, amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do coração. Como é que a gente amarra nos dedos? Você está com as suas mãos, sua visão, sua mente, seu coração, com a palavra de Deus imprimida na sua vida, na minha vida. Quando você imprime um texto, o que está no computador, o que está no celular, o que está escrito lá, ou a imagem, vai ser impressa ali com tinta. E quando Deus fala para nós vivermos com a palavra de Deus amarrada entre os nossos dedos, que significa que é uma ligação que tem que ter entre nós e a palavra, ligação de obediência. Quando fala escrever nas tábuas do coração, é para que, é claro que é uma figura de linguagem usada, mas o sentido real ela está no meu coração, eu estarei lembrando sempre na palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus, a minha mente e o meu coração estarão sempre ligados na palavra de Deus, e não só para ler,
não só para conhecer, mas para obedecer também. Nós queremos deixar aqui este apelo para cada um de nós, que em nome de Jesus, eu e você possamos viver mais e melhor, mais em obediência, mais em submissão a Deus, mais em dependência de Deus, para vivermos uma vida que agrade a Ele. Assim, possamos viver para louvor da sua glória. A palavra lida também fala de obediência. E quem não usa de sabedoria, caminha como boi levado para o matadouro, ou seja, é morte. A palavra de Deus no verso 25, para terminar, diz: não deixe que o seu coração se volte para os caminhos da sedução, não se perca em tais veredas. O resultado é morte. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E como é que eu vou saber qual é o caminho certo? É o discernimento de Deus em meu coração. E para que eu tenha o discernimento de Deus, eu preciso viver em obediência. É uma coisa está ligada à outra. Que o Senhor mesmo nos abençoe, em nome de Jesus. E eu quero orar agora por você que está precisando de uma palavra de consolo. Em nome de Jesus, sinta-se consolado pelo Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas que estão tristes porque têm parentes, amigos, correndo risco de morrer por causa da Covid-19 ou outros motivos, nós vamos orar agora clamando a Deus por você e por eles também. Que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque o Senhor fala de mandamentos. Mandamentos para serem cumpridos e vividos. Por isso nós lembramos aqui mais uma vez que o texto bíblico nos ajuda a entendermos que existem duas vidas para quem se submete ao Senhor. A vida aqui neste mundo com a paz do Senhor e a vida na eternidade nos céus. Quem não obedece, quem não se converte ao Senhor e que coloca no seu coração viver longe do Senhor, tenha misericórdia, Senhor, porque a eles estão correndo sério risco de passarem para a eternidade e terem aqui ainda neste mundo as duas mortes. A morte neste mundo, a vida sem esperança e a morte eterna longe de Deus. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia. Toma em tuas mãos as pessoas enfermas, os encarcerados, os enfermos, os hospitalizados, aqueles que pela medicina estão desenganados, mas o Senhor pode curá-los. Em nome de Jesus suplicamos que o Senhor esteja curando essas pessoas. Ó Deus, abençoa os médicos, os auxiliares de enfermagens, técnicos de enfermagens, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, todas as pessoas dos hospitais que trabalham na linha de frente de combate e tratamento da Covid-19 e outras doenças. Livra e guarda cada um de todo mal. Abençoa os corações das pessoas enlutadas por causa de parentes que morreram recentemente. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Nós clamamos ao Senhor confiados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.